cuidado de si, cuidado com o outro. Eu posso passar de uma maneira mais simples, ao invés de falar de boa vida e instituições justas, falar também do cuidado da instituição, esse tríplice cuidado. Eu queria falar para vocês, conversar um pouco sobre o que é política, porque toda vez que eu falo sobre ética e política, porque toda vez que eu falo de ética, vocês confundem com moralidade e dão um certo valor a virtudes de uma moralidade religiosa. Problema nenhum com isso. Contudo, as virtudes cívicas e as virtudes religiosas são as mesmas? Pergunto eu a vocês. Aquilo que é necessário para formar um bom cidadão é o mesmo substrato e as mesmas noções de virtudes e as mesmas práticas de virtude nas quais se formam um bom religioso? Depende da religião? Depende da religião? Vamos lá, depende da religião. Tem uma coisa, sempre volto aos antigos por causa disso, porque os antigos têm eles possuíam crenças e religiões diferentes das nossas, correto? E a cidadania... Isso que eu te perguntar, a cidadania está obrigatoriamente ligada à obediência? Aí é que tá. Isso é um problema... É um problema que eu vou trabalhar aqui. Fazer essa separação. Porque a religião, sim. Religião, sim. Religião, isso sim. já seria um crivo. Sim. A filosofia, quando ela surge na Grécia, ela se separa do sábio religioso. Por quê? Porque o filósofo ele não é aquele que é sábio. O filósofo é aquele que busca uma certa sabedoria, uma certa sageza, correto? E essa sabedoria que o filósofo antigo busca, ela é uma sabedoria que não está a serviço de algo além de si e do outro. Toda a filosofia da antiguidade, ela parte desse princípio do cuidado de si e do cuidado com o outro. Por quê? Porque aquilo que eles perseguem, que a gente chama de razão, que na verdade é um derivado do que os latinos chamavam de ratio, e aquilo que foi traduzido para ratio em latim e que em grego é logos, significa o quê? Algo que era alcançado através da partilha de ideias e da troca de experiência. Dentro da filosofia, desde o seu surgimento até o seu desdobramento em várias escolas e o seu resgate na época moderna, o logos, ou a razão, ela tem uma dimensão dialogal implícita. O que eu quero dizer com isso? Que é no diálogo que a razão se forma. Nós, modernos, temos muita mania de ler os filósofos da antiguidade e da modernidade como se eles constatassem a razão no homem como um dado. Exemplo, todo mundo conhece aquela famosa frase do Aristóteles: o homem é um animal racional, correto? Aristóteles está constatando que o homem é um animal racional ou que a racionalidade é algo que o homem é capaz de ter? Que parece uma constatação. Ele se torna racional. Ele se torna racional. Para o homem da antiguidade, o homem não nasce livre e nem governa a si mesmo a priori. Ele não tem livre-arbítrio. O homem da antiguidade vai pensar, filósofo, a filosofia vai pensar o homem como nascendo, estando a priori num estado de passionalidade, de domínio das paixões. Ele não tem domínio de si, ele não nasce livre e, portanto, ele não nasce racional. Essa razão ela deve ser formada no homem. Isso desde lá de Sócrates. Cada um vai interpretar, cada um vai colocar na prática uma maneira de desenvolver essa racionalidade. A filosofia antiga ela não se limita só a Platão e Aristóteles. Ficaram muito dentro da nossa tradição. Tiveram outras escolas e com uma preocupação muito ética, tá? Então, quando a gente fala de ética, a gente está tentando pensar esse despertar da razão, essa formação da racionalidade. Racionalidade que está ligada ao quê? A capacidade do homem escolher, se responsabilizar e agir
civicamente para si e para com o outro. Ok? É aí onde está o elo entre ética e política. Por quê? Porque política para o homem da antiguidade é uma coisa da qual eles se orgulham muito e que é muito distinto das formas de organização do poder fora de Roma e da Grécia. Por quê? Porque fora de Roma e da Grécia você tinha uma estrutura onde o poder tinha uma natureza geralmente teológica. Se a gente lembrar, por exemplo, do Egito, quem governa o Egito? Sol, a lua. Então vamos lá, podem falar, falem. Quem governa o Egito? Todo mundo sabe. É o Deus, o faraó. É o- Deus vivo, né? É o Deus vivo. Quem governa a Grécia? O imperador? Não. Deus. Não. Senado. Senado no mundo romano. Isso, perfeito. No mundo grego, os homens. Os homens. Os cidadãos. Não são todos os homens, não são os estrangeiros, não são os escravos, são os cidadãos. E na antiguidade já, Aristóteles vai colocar na dobradinha que ele faz entre a ética e a Nicômaco e a política, que o homem não nasce racional. O homem nasce dominado pelas paixões. Então esse cidadão é algo a se formar. Na modernidade, um outro filósofo que eu gosto muito, que de certa maneira até dialoga com o legado aristotélico, ele tem uma ética e uma política também andando juntas, ele coloca uma questão que é o quê? O homem não nasce cidadão, ele torna-se. Então o cidadão ele é algo a se formar. E essa liberdade do cidadão também é algo a se formar. Não se nasce livre, não se nasce racional. Como já falei, a racionalidade é formada onde? Na relação entre as pessoas. No diálogo, na relação entre as pessoas, mas o que fortalece essa relação entre as pessoas é o diálogo. Tá? Diálogo, que na filosofia é o diálogo do professor com o aluno, do mestre com o aluno. Diálogo entre os homens. Diálogo entre os amigos, esse valor supremo da filosofia da antiguidade. Não há um filósofo na antiguidade que não coloque a amizade como um valor de suprema importância. E por quê? Porque para esses homens da antiguidade, para os filósofos fundamentalmente, e a gente conhece essa frase do Aristóteles também, esse mote, o homem é um animal político. O que o Aristóteles quer dizer com isso? Que o homem age por interesse político? Ele precisa mais do que isso. O que Aristóteles quer colocar é que o homem, o ser humano, ele vive numa dimensão bastante diferente da do animal. Por ele ser capaz de razão e por ele ser capaz de diálogo. E uma coisa da qual o homem grego se orgulhava, e os romanos, a partir do momento em que interiorizam suas elites a cultura grega, é o quê? O poder entre iguais, entre os cidadãos, que são esses iguais, esses pares, ele não se exerce por mando ou violência. Ele se exerce pelo quê? Mas para ter acordo, a gente tem que ter o que antes? Diálogo. O acordo, essa medida, mais do que uma negociação, porque quando a gente fala de negociação, a gente pensa em interesse individual a priori, correto? Eu tenho interesses, você tem interesses e a gente negocia esses interesses. A posição que o filósofo coloca é que o cuidado de si, esse si que é cidadão, ele não pode ter uma postura egológica. Aí eu discordo completamente. Desculpa, assim, que seria discordo. Eu tenho um ponto de vista completamente diferente. Eu acho que é isso quando você coloca, não pode ter essa visão egoísta. Eu acho que você joga, vai contra tudo que o ser humano é, que é puramente egoísta. Porque a pessoa só está negociando ali porque ela tem um interesse próprio. Por trás de todos os interesses existe um próprio. Uhum. Então você tem que pensar esse interesse que está por detrás, nesse conflito ali de interesses, para você chegar
interesse maior que está após a pessoa. Então, vamos lá, Maristela. Boa. Não discordo Porque se de não você. existe um super-homem, Mas aponto uma isso. Madre Teresa de Calcutá, não sei, uma pessoa que está Vamos lá, olha. santa, Vamos que não tem desvincular. interesse. Olha, você ligando a religiosidade. Não, mas não Eu tô tem, não é questão de desligando. religiosidade. Eu Eu tô não sou religiosa, desligando. eu sou menos religiosa. Mas olha o exemplo que surge. Mas a O gente está dizendo, santo. pensando, Sim. raciocinando. É porque é um exemplo mais fácil. O abrir mão do interesse sempre parece a nós uma posição altruísta. Não E é o abrir mão do modelo. interesse que eu estou dizendo, porque o interesse dele vai permanecer sempre, Uhum. da pessoa. Só que ela vai entrar nesse acordo de diálogo para poder acomodar de uma certa forma os interesses. Vai ter que ter uma negociação de abrir mão de algumas coisas nessa coletividade. Mas acho que o interesse individual sempre vai ter. Vamos lá. Mas a submissão vai calar o interesse. A submissão, todos de submissão. Vamos lá, vou E desviar. aí vai, cadê o interesse? Né? Cadê o ego? Cadê? Quando Gente. tem a submissão. Gente, viu mais o problema. Vamos na maneira como isso se organiza ali na antiguidade. Por que eu volto à antiguidade? Não sou eu que volto. Essa volta à antiguidade, essa tentativa de refletir sobre a antiguidade, é um trabalho de vários filósofos dos anos 90 para cá. Se resgatar um quadro de conceitos e de práticas da antiguidade para a gente tentar revalorizar a dimensão ético-política contemporânea. Por quê? Porque um dado que vários cientistas sociais apostaram mais em tentar criar uma teoria do contemporâneo e os filósofos têm percebido é o quê? A gente vive numa sociedade de hiperindividualização. Essa sociedade de hiperindividualização está começando a corroer os laços de comunidade entre os homens, os vínculos, as relações de reciprocidade, as relações de troca. Os indivíduos se tornam cada vez mais egológicos. Se tornam cada vez mais egológicos por quê? E o retorno à antiguidade coloca um pouco essa questão. Ele não é uma solução, entendem? É a tentativa da gente desviar essa visão de que o homem é assim, de que o homem sempre foi assim, para tentar mostrar a possibilidade de constituição desse homem. E uma coisa que é muito colocada nesse retorno à antiguidade, nesse framework que relaciona ética e política, é a questão da formação do homem. Mas vamos à ética primeiro, que é o que eu estou tentando desdobrar com vocês antes de chegar nessas 4 noções. Acho que não vou conseguir desdobrar as 4 noções nessa aula, desdobro nas próximas. O problema da ética e da política, eles estão junto para os antigos, por quê? Porque o homem é animal político no sentido de que ele vive necessariamente com outros homens. Ele é incapaz de se humanizar sozinho. O homem ele não nasce com ideias inatas, ele não nasce com um bom senso, com valores inatos, ele não nasce nem com linguagem, a linguagem é aprendida. Então esse homem é um ser, esse homem que vive na polis, na cidade, uma cidade que se autogoverna. Se autogoverna em que sentido? Não é mais o rei Deus que governa. Quem governa é a coletividade dos cidadãos. Existe uma racionalidade que acontece em função quer dizer, na relação de uns com os outros. No diálogo, na organização do diálogo, na repartição dos poderes e das funções. Correto? Então a racionalidade só acontece em conjunto. É o grande problema que os gregos colocam e os romanos depois. Ninguém se torna racional Ninguém por suas se próprias torna experiências racional. solitárias. Exatamente. A racionalidade ela é despertada no diálogo. E esse vínculo necessário, essa interdependência entre o destino da cidade e o destino do indivíduo, entre a prosperidade da cidade e a prosperidade do indivíduo, entre a boa vida da cidade, a saúde da cidade e a boa vida do indivíduo, ela é despertada justamente nessa relação entre ética e política. Política, para o homem grego, é o agir com o outro. Quando dialogo com o outro... Vem da polis, a política, a palavra. A palavra vem exatamente disso. Latim civis. Latim civis. Então, o que os gregos chamam de ética
e de política e aproximam é o que o romano chama de moral cívica, mores civis, hábito civil, costumes civis, que também para o romano deveriam ser gerados no homem. O homem tinha que ter uma determinada educação para ser cidadão. Não é esse modelo de educação que a gente tem hoje. A questão que eu estou querendo tratar é esse homem cívico, esse homem político, no sentido de que ele é um cidadão e de que ele vive entre pares, ele deve ser formado. Ele não é um dado a priori. E todos os filósofos vão concordar com o que você falou, Maristela, que é o quê? O homem, a priori, ele nasce servo das suas paixões. Servo desse egoísmo. Ele não governa a si próprio. Então, como ele pode pretender governar o outro? Como é que um indivíduo pode exercer uma magistratura na cidade se ele não tem governo de si? Se ele cede às paixões? É necessário formar esse homem. A ilusão inicial, pré-aristotélica, Aristóteles ele é o único que vai fechar esse círculo entre ética e política na antiguidade. Para Aristóteles, ética e política não podem estar separados, senão você cria um desequilíbrio na cidade. A cidade passa a ser governada em favor dos interesses de um em detrimento dos interesses dos outros. Então você desorganiza a cidadania, você desorganiza a estrutura política, ok? Os outros, inicialmente Platão ele tenta educar o governante, ele tenta educar o homem já formado, correto? O projeto fracassa. Fracassa de novo no iluminismo. Os iluministas também não tentaram educar os déspotas, esclarecer os déspotas. Fracassa na modernidade também. Agora, essa boa vida para todos, né, é bom lembrar que não é desde o início, né? Ela é para os cidadãos de Atenas, né? Porque já começou excludente, né? Porque tinha o estrangeiro, chamado meteco, que não era o ateniense, tinha o escravo, né? Tinha as mulheres. Quer dizer, então, essa boa vida já começa restrita, o diálogo. Sim, quando ele se organiza, ele já não é para todos. A boa vida já não é para todos, desde o começo. A gente tem, essa é uma visão muito moderna, essa de olhar o defeito da democracia ateniense, tá? Não discordo de você, mas a gente tem que ver esse parâmetro do qual os gregos e romanos se orgulham, que é o diferencial deles. Fora dali, nem isso. Fora dali, é um rei-deus, é um poder teológico que governa, que pastoreia os homens. Então, o problema da liberdade, o de formar o homem livre, ele é muito original. Claro, a humanidade ela é uma invenção dos modernos, tá? O homem racional, fecha no círculo do gênero mesmo, é uma invenção grega. A política era ofício de homens mesmo. A mulher não participava, o estrangeiro não participava, o escravo não participava. Ok? Essa cidadania também, essa noção de racionalidade, ela se desenvolve no mundo pós-grego. Tá? Na academia grega, a filosofia não admitia mulheres. No mundo romano já admite. Estoicos e epicuristas vão discutir abertamente na sociedade que a mulher é racional também. Apesar de culturalmente não ser aceita essa ideia. Então você tem avanço, só que o mundo imperial é um mundo onde a cidadania é restrita também. Não é todo mundo em Roma que é cidadão, correto? Só quem nasce em Roma. Depois só quem nasce na Península Itálica. E no período de decadência, todo mundo vira cidadão romano. Mas enfim, a grande questão que eles se orgulham é de fazer a política entre pares. A cidadania é essa abertura que faz com que os homens exerçam o poder entre pares. Sai do divino. Sai do divino. A política passa a ser ação humana. E a ética também. Você não se comporta e tem certos hábitos almejando uma recompensa de uma vida futura ou as benesses de uma outra força. A ética ela nasce justamente disso. Se almeja
no proceder e no agir bem, alguma outra coisa. O que é essa outra coisa? É o que a gente chama ali de boa vida. Mas o que é essa boa vida para o homem grego e para o homem latino? Eu preferi colocar boa vida, que é uma predileção dos filósofos contemporâneos quando tratam a antiguidade, do que felicidade, que é como geralmente se traduz do original grego, eudaimonia, ou do original latino, beatitude, para felicidade. Por quê? Porque qual é a imagem da felicidade contemporânea? Posso dar uns... Fiquem à vontade, prefiro escutar vocês antes de colocar uma questão. Prazer. Também. Alegria, né? Assim, e dinheiro também, né? Consumismo. Consumo, né? Uma alegria que está muito ligada... Afirmação. Também. Afirmação em que sentido? Desenvolve mais, mas eu concordo com você. Vamos lá. Né? A conquistas. Então ela está muito ligado quando você fala afirmação e conquista, o olhar e a aprovação do outro, correto? E assim, na realização do desejo, né? Mas está muito ligada nesse sentido que vocês colocaram ao olhar do outro, correto? No sentido que a gente colocou antes, está muito ligada à posse de coisas. É isso que o grego chama de eudaimonia? É isso que o romano chama de beatitude? Não. É o que então? Mas como você já falou pro próprio grego, que era naquela época, isso aí que 2000 e tantos anos, não sei nem precisar quantos anos. Eu acho que como você falou, cada época você vai ter um objetivo para aquela sociedade. Uhum. Então, eu acho que, claro que a gente tem que se referir a essa coisa da história, essa volta ao passado, mas o que seria esse objetivo atual, que foi mudando ao longo das eras, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vou retomar. Esse ponto da é o mesma ponto que eu forma quero que você falou que fechar. não tem defeito nessa democracia grega, que realmente aquele olhar lá deles Tem era... problema, mas a gente Tinha tem que que ser visto com colocar... o olhar da época, Isso. né? Que seria o normal ali, o atual. Agora também, daqui a 100 anos, se forem jogar uma luz pela nossa sociedade, vai ver que tem vários problemas que a gente não se dá conta. Mesmo a gente querendo fazer esse exercício, tem coisas que vão fugir ao nosso... Vão sim. Trago essa questão no final, ela tem a ver com essa relação do porquê voltar à antiguidade, tá? O felicidade também... Diga. Não tem a ver com satisfação de necessidades humanas, sim? Tem a ver com satisfação de necessidades, essa boa vida? Passou a satisfazer as necessidades, que mais é isso depende do tempo, né? Também pode ser pensado dessa maneira e é assim que se resgata hoje. Eu acho que seria o equilíbrio. No Aristóteles é isso. Não, mas mesmo nos gregos, quer dizer, eles teriam que ser pessoas assim que faziam tudo com aquele equilíbrio, né? A temperança, porque para eles serem os cidadãos, eles tinham que ser pessoas que até como não tinham nada mais disso, nada mais aquilo, mas para poder ser um político que hoje em dia, por exemplo, também a necessidade que a gente tenha de uma pessoa política, né? Que possa avaliar e ter temperança para fazer uma boa escolha para eles mesmos. Só poderia ser um cidadão ou governar aquele que fosse uma pessoa equilibrada, que não tivesse arroubos e excessos. Isso. Mas essa era a lógica da escola epicurista, né? Também. Justamente você ser sábio, sem exagero, sem equilíbrio, mas ele propõe uma coisa um pouquinho mais radical, que só se envolvesse com política, né? O contrato social, né? Não é o nome que ele dá, mas assim, só teria sentido até o limite de você não prejudicar os outros e os outros não poderem prejudicar você. E só. Fora isso, é você que tem que crescer, né? Que tem que evoluir por dentro, cuidar de si. Né? E para essa... Boa observação. A questão a radical no sentido dele propõe uma sociedade pela afinidade, né? As pessoas afins de umas dos outros. Mas ele também falava das coisas úteis,
né? Você a sociedade só tem sentido para você porque é útil de alguma forma. E como é útil? Porque a sociedade não, a política é útil porque ela define normas que te protegem dos outros e protege os outros de você. É útil. Né? É nesse sentido do capitalismo que a gente falou lá no... Mas ela fica um pouco restrita. Mas as polis guerreavam entre si. Essa temperança buscada, isso, né, há que se pensar, porque as polis entravam em guerra, né? Uma queria dominar a outra. Mas né? Por isso que o Epicuro falava de isso era um conflito. Né? Não tinha nada a ver com a que eu achei interessante, ele falou de não prejudicar os outros. Quem que vai dizer essa medida do prejuízo? Porque quando você fala assim, estou prejudicando o outro, o olhar é só seu. Será que o outro está se sentindo prejudicado? Ou ele vai... Não estou prejudicando. Então, não estou prejudicando. Estou tentando ajudar e estou prejudicando. É o segundo ponto. O epicurismo, ele tem, diferente de todas as outras escolas, ele tem uma noção restrita de política. Porque a política ela vai estar circunscrita apenas ao cuidado de si com os outros. Ou seja, apenas com aqueles com os quais eu me relaciono. Não com a totalidade. As outras escolas têm uma preocupação com a totalidade. Tá? A estoica é uma totalidade, inclusive, mais abrangente, que é o quê? O estoico se coloca a serviço do gênero humano, da comunidade humana. E há uma noção, inclusive, tá, de abrir mão da felicidade, da eudaimonia. A eudaimonia, a beatitudo, voltando à questão, ela pode ser interpretada religiosamente como um estado de felicidade, estado espiritual de felicidade, correto? Para o grego e para o romano, para o filósofo grego e para o filósofo romano, não é nenhum dos dois. Tá? A eudaimonia ela é o quê? Ela é um estado de plenitude. Não digo nem de satisfação. Por quê? Porque nesse mundo consumista que a gente vive, satisfação está muito ligado a prazer e a posse e a reconhecimento. Tira. Satisfação é uma sensação de plenitude. O indivíduo está pleno. Só que essa plenitude ela só pode ser alcançada no convívio com o outro, tendo essa dimensão dialogal implícita. E o diálogo, tá? Para todos esses filósofos, ele vem de uma constatação que é qual? Mesmo que o homem não seja racional, ou seja, que ele não esteja aberto e disposto ao diálogo, diálogo pode produzir racionalidade nele. Quando o diálogo, quando a palavra, o falar, se torna a força política nessas duas comunidades, no mundo romano e no mundo grego, surge uma figura que o filósofo começa a combater assim que a filosofia surge, que é quem? O sofista, ou o retórico, no mundo romano. O filósofo e o retórico, o sofista e o retórico, e o filósofo, eles têm, justamente por essa questão do diálogo e da palavra, uma diferença muito importante, que é o quê? O sofista, ele não dialoga. Demagogo também. O demagogo não dialoga. O ensino sofístico, principalmente aquele da segunda sofística, que é quando a filosofia surge, a palavra já não está mais a serviço da cidade, a palavra está a serviço daquele que pode pagar para falar bem. Então o ensino da sofística e da retórica é para suscitar paixões nos outros. Não para suscitar razão nos outros. Então a filosofia ela vai ter esse cuidado de criar razão nos outros. Para criar razão nos outros é necessário que se acredite em quê? Diálogo. Mas o diálogo ele é o meio. Que se acredite na verdade. Não, a verdade é muito platônica. O problema da verdade, ele está muito mais no Platão, menos no Aristóteles e menos ainda nas outras escolas do que na antiguidade como um todo, não é? Mas quando começou, não foi Sócrates quem começou depois, logo depois começou Sócrates a fazer um diálogo ali para descobrir, para levar a pessoa ao... O Sócrates do Platão, né? Sócrates, porque o Sócrates
Você tem o Sócrates do Xenofonte, você tem o Sócrates do Platão, você tem o Sócrates do Antístenes. E tem um do Corinthians também. O Sócrates do Antístenes, por exemplo... Antístenes é o fundador dos cínicos. Ele vai falar que o fundador, onde ele se inspira para fundar o cinismo, é no Sócrates. Platônicos e cínicos são iguais? Não. O Sócrates, ele tem um elemento de... O Sócrates histórico a gente não conhece. A gente só conhece a existência de Sócrates via os seus discípulos. Então a gente não sabe qual era o discurso do próprio Sócrates. Não deixou nada escrito. Dialogou. Que dialogou, todo mundo constata. Todo mundo aponta. Que dialogou. E essa verdade, por exemplo, Tereza, para os cínicos, ela é uma verdade da disputa, já reparou? É de colocar o defeito no governo. É de se rebelar sem se rebelar. É de ter uma vida virtuosa, independente para provar. É muito diferente do cinismo. O cinismo, ele não está preocupado com despertar razão em ninguém. Você está falando do Sócrates como um cínico? Ele pode ser visto de todas essas maneiras, né? Tem um filme do Rossellini, por exemplo, que ele tenta tratar o Sócrates, personagem, num filme, né? Através de todos esses relatos. Então você vê um Sócrates diferente desse da busca da verdade. Vai falar da verdade como um daimon interior, uma voz que fala com ele. E muitos intérpretes, que nem o P.R. Hadot, vão falar Sócrates é o primeiro indivíduo, que ele é o primeiro a pensar por si mesmo. Então, Logos, ele tem uma dimensão diferente ali no Sócrates que vai ser interpretada pelos seus discípulos de maneiras distintas. Vão fundar escolas distintas. O próprio Sócrates não funda uma escola. Isso é muito peculiar. E o próprio Sócrates não cuida de si. Deixava a família passando fome. Não era um bom modelo. Os outros filósofos vão tentar buscar modelos. Mas, voltando à questão, o diálogo, então, ele desperta a razão no outro. Mas para haver diálogo, e aí é onde está a chave do cuidado de si e do cuidado do outro, porque o diálogo faz isso, quando dialogo com o outro, interpelo o outro a pensar comigo. Para fazer isso, eu tenho que partir de uma crença ou de um certo dado, que é qual? Igualdade, para mim. Tem a razão? Que a razão é possível de ser alcançada por todos os homens. Que o dado do qual todos os filósofos partem, falei aqui, falo de novo, o homem não é livre, o homem é escravo das paixões, o homem não consegue governar a si mesmo, o homem é passivo. Mas é possível a razão aflorar nele. E a razão aflora como? Com diálogo. Para que eu seja capaz de estipular um diálogo com o outro, então é necessário que eu reconheça em mim mesmo uma propriedade, e é aí onde está a questão do cuidado de si, e que eu reconheça no outro também essa mesma capacidade, que é qual? A razão. Naquele momento os dois estão iguais. Assim, a igualdade vai se formando, entendeu, Maristela? O problema que eles colocam é esse. Essa posição aí de... Recorrer também a uma outra fala do Aristóteles. Estou recorrendo muito a Aristóteles porque ele é o único na antiguidade que coloca de uma maneira redonda. Vocês já devem ter ouvido muito falar, principalmente nos últimos 10 anos, sobre a noção de círculo virtuoso, correto? O que é um círculo virtuoso? Aristóteles tinha a noção de que para você formar esse cidadão, você tem que formar ele a partir de certas virtudes. E de que essas virtudes, para poderem funcionar na sociedade, a sociedade deve valorizar também essas virtudes. Não adianta, por exemplo, ela deve fomentar essas virtudes. Não adianta, por exemplo, eu criar um cidadão para respeitar as leis, quando é visível numa sociedade que aqueles que desrespeitam as leis têm mais benefícios e são mais louvados, correto? Então tem que se fechar esse ciclo virtuoso. Eu tenho que produzir no indivíduo a racionalidade através do diálogo, no sentido de que ele se reconheça como indivíduo dotado de razão e daí possa optar em virtude de razões por um comportamento ou outro e se responsabilizar sobre suas próprias atitudes, correto?
Se eu não tenho isso, se eu não produzo essa iniciativa racional no indivíduo, a gente não começa esse círculo virtuoso, correto? Contudo, quando a virtude, se é o pensamento aristotélico, se é o pensamento da antiguidade, o pensamento da modernidade começa valorizando a priori a liberdade, tá? Mais na frente, vou chegar nos modernos. Me interessam os antigos, prioritariamente. Me interessam os antigos, e tem interessado todo mundo, por causa desse vínculo entre ética e política. Ok? Vínculo que tem sido rompido na nossa sociedade. Não vamos pensar política governante, tá? Política, relações humanas dentro de uma comunidade política, ok? Relações entre humanos dentro de uma comunidade política. Se os vínculos entre homens se desgastam, a política é só um reflexo, correto? Como você disse, Marco Aurélio. Político não nasce em árvore, não é? Uhum. Cidadão também não. Cidadão também não. Nasce em árvore, cidadão? Não. Então esse homem é um homem a se formar. Esse homem se forma através dessa dimensão do diálogo. Para que haja diálogo, é necessário que se reconheça uma propriedade comum a todos os homens, que é a razão. Então é necessário, para que o diálogo se estabeleça, a abertura e a possibilidade de criação de uma reciprocidade, correto? Se eu não acredito que o homem é capaz de ser racional, eu não consigo nem estipular um diálogo, não é? Melhor tentar me tornar sofista ou demagogo, correto? E aí a política fecha o ciclo virtuoso? Não. Essa ideia de ciclo virtuoso ela é uma imagem que muita gente usa para poder justamente colocar esse ciclo do aristotelismo. O Aristóteles vai falar, é necessário para se criar o cidadão educar para a virtude. E é necessário que a determinada sociedade valorize certas virtudes. Retome, então, aquilo que você colocou, Maristela, que é o quê? Notamos hoje em dia que todo mundo parte de uma posição egológica. E chegamos a naturalizar ela, correto? Mas pergunto eu a você, a nossa sociedade, ela valoriza mais o trabalho comum, a iniciativa comum ou a iniciativa individual? Ela valoriza mais a boa vida nesse sentido que a gente colocou, de plenitude, de satisfação pessoal, não satisfação pessoal no sentido material, tá? É porque às vezes, quando você coloca as coisas, parece que tem assim uma grande, uma grande lei com um grande olhar de fora que está regendo essa sociedade aqui, que está aqui embaixo. Então a sensação que me passa é essa. E às vezes eu fico imaginando a situação de dentro da sociedade. Tá? Então tem essa questão egoísta do ser humano ali naquelas relações que às vezes eu fico vendo independente desse olhar de um certo ou um errado, de uma lei maior. Não, Dessa é isso que eu tô discussão colocando, não. interna. A não é por aí. A colocação que eu estou problematizando é o quê? Diagnosticamos hoje, se você falar com os teóricos da pós-modernidade, por exemplo, que estão analisando esse processo que a gente está nos últimos 40 anos e que ainda não terminou, e que por isso é difícil de ver solução. Sempre que a humanidade está no meio de um problema... É muito fácil para o historiador, por exemplo, olhar para a Revolução Industrial e falar, começa aqui, termina aqui, a transformação é essa. Você tem um processo com início, meio e fim, correto? É óbvio, Correto, mas eu não estou falando da questão que eu estou falando óbvio, teórica, você tá eu estou de falando fora. que eu estou sentindo da sociedade, do que eu estou vivendo, não estou falando na questão Mas todos eles teórica. concordam com você. Que é o quê? Que a coisa está desse jeito. A provocação de buscar outros olhares, que é mais filosófica, ela vem do quê? Ela vem dessa partícula, desse verbo que você usa para definir a condição humana. Você termina, diagnostica que o comportamento está esse,
e diz, o homem é assim. O homem, de uma certa forma, o homem vem se tornando e se tornou assim. O que ele quer, eu acho que ele não está. Essa questão de juízo de valor é exatamente o contrário. É o contrário. Quer dizer, nesse processo de diálogo e de racionalização, você compreende que você viver politicamente, quer dizer, viver em sociedade, numa comunidade em conjunto, como cidadão, você cuida do outro e cuida de você. Porque o cuidado do outro com o outro passa antes pelo cuidado com você próprio. Então, isso deixa de ser, porque quando você diz é certo e errado, são valores que vêm de fora. Você está à mercê do olhar do outro. O que ele está falando é uma outra coisa, você criar seus próprios valores, se potencializar com esses valores. Né? Não tem certo e errado, né? Nessa história. Não é por aí. Quer dizer, o certo e errado já deixa de existir. Você passa a raciocinar de uma outra dimensão. Errado, não é isso. Mas você... É uma questão de valor, de... mas quando você... Naquela hora, quando você falou isso, você estava entendendo que o Pablo estava dizendo, pelo menos foi o que nós compreendemos, né? Que ele estava atribuindo valores. Essa hiperindividualização contemporânea, por exemplo, ela é muito tratada, tá? Com uma incapacidade cada vez maior do indivíduo se ver como parte de um todo. Nossa consciência muito se dobra e se fecha sobre si mesma. É o que a gente chama de posição egológica. É como se todo o mundo rodasse só ao redor da minha percepção, da minha vivência, e eu tiro todas as conclusões macro a partir delas, tá? O que se tenta resgatar, o que se tenta problematizar, é tentar modificar essa condição estrutural que torna o homem egológico. Por isso essa preocupação de alicerçar... Eu acho que eu vou ser execrada. Não, a gente quer isso mesmo. Eu vou ser execrada. Mas às vezes eu fico achando que assim, entre aspas, uma evolução. Eu não, sem valor, sem conceito de valor. Mas eu fico lembrando assim, porque aqui a gente estava na escola, né? Então eu fico me lembrando da época que eu estudei e tal. Eu lembrava dessa coisa que você vai falando, que antigamente as pessoas tinham uma posição na sociedade muito marcada, né, de poder. Então a sociedade era uma classe e a outra classe estava à margem daquilo tudo. E com a evolução da sociedade, com o passar dos anos, hoje todas as pessoas, os indivíduos, exercem um certo poder. Então eu fico me questionando, assim, fico viajando, se isso não seria também essa questão egológica, né, que é a palavra? Egológica. Se não seria uma inclusão até de todos esses indivíduos aí, exercendo um certo poder, que antes não exerciam. Claro que eles vão passar a refletir dentro da razão, que é uma coisa difícil. Né? Vamos lá, trago para o contemporâneo. Não vejo tanto esse padrão de racionalidade dado, porque as pessoas não têm estado muito dispostas a dialogar no geral. A gente está num clima mundo de ódio muito grande. Por isso que eu estou diálogo. Fundamental para a política. Uma sala de aula. Diálogo. Você tem o exemplo de alunos que te confrontam numa autoridade, sabe, mas que não é nada daquilo, porque... Sabe como é que ele vive o dia a dia? Quem que ele se submete? Por isso que essa coisa do super egóico, isso é meio um pouco fantasioso, porque existe muita submissão. Entendeu? Aquela pessoa que está ali te confrontando na sala de aula é mandado, sabe? Sintomático da docência. Família, pelo namorado, tá entendendo? Então as coisas ficam confuso isso. Não é poder. É um desvio, sei lá qual palavra melhor. Sintomático na educação, tá? Mas é um espaço que ela está tendo ali, que ela nunca ouve isso. Então, tudo bem que tem aquela agressividade, eu sei que é horrível, mas nunca antes ela pôde também, naquele espaço, se expressar de alguma forma. Mas ela está num lugar onde ela sabe que a punição não virá, que é da escola pública, entendeu? Ela sabe que não virá a punição. Onde tem a punição, que liberdade é essa que ela vai ter, exercer, usar, não é? Novamente, essa preocupação com a educação e com a formação do homem, dentro da cultura ocidental, ela se estrutura e sempre se estruturou dentro desses framework, desses valores, ou conceitos, ou ideias, ou noções estritamente filosóficos. E a gente relaciona muito, por diversos motivos, não quero colocar isso como questão, a docência e a autoridade. Hoje em dia... Não faz a questão do diálogo. Exatamente.
Porque quando eu vejo, por exemplo, a senhora falando que um aluno às vezes se revela e discute e critica, ele sabe que ele não vai ser reprimido, isso de fato para mim não soa como verdade. Porque, assim, claro, ele vai chegar a esse ponto, sim, em determinado momento, pode ser que ocorra, mas eu acredito que ele também teve uma vivência que levou ele a chegar àquilo ali. E aí perpassa a falta do diálogo, não só na escola, na relação, como ele mesmo destacou agora, da questão da autoridade que é imposta do professor para o aluno diretamente, e nas relações familiares, na sociedade que ele vive, na comunidade que ele se relaciona. Também, como você destacou. Mas assim, eu acredito também que deva partir de quem está na sala de aula, e aí eu falo não só dentro das escolas públicas, ou das particulares também, da academia, que existe uma abertura para o diálogo também, porque a gente sabe que é tudo muito mascarado, que não existe esse diálogo de verdade, entendeu? Então é muito fácil a gente chegar e apontar que talvez falte isso, que seja aquilo, quando na verdade a gente não para analisar a relação, sabe? E como é que o indivíduo tá relacionado ali. Por exemplo, a outra moça falou sobre essa questão que ela visualiza, que é uma questão de poder, que hoje em dia ela visualiza que todo mundo tem um certo poder na sociedade. Que antigamente era mais fácil você ver a diferença entre populações que estavam marginalizadas e hoje não. Pra mim, não. Pra mim, hoje em dia é muito mais fácil a gente ver a marginalização que pessoas sofrem na sociedade hoje e que são invisibilizadas diariamente e que a gente não se dá o mínimo trabalho de abrir os olhos 30 segundos para verificar. Entendeu? Mas por muitas vezes não fala. Acho que as coisas não. Você está falando assim de ética, tudo. O que seria para você uma instituição justa? Não, isso é só na próxima aula. Esse é o próximo capítulo. Próxima aula. Você tem que assistir o próximo capítulo. Isso é só na próxima aula. Vamos lá, dou uma prévia, tá? Botou título demais, hein? Da ética, a busca do diálogo, né? Essa parte de buscar diálogo. Eu falei buscar. Não, essa é a importância do diálogo. A busca, tá? O diálogo. Diálogo é meio. Diálogo não é fim. Eu quero falar sobre meio diálogo. Diálogo não é o fim. O meio diálogo. O que contribui a ética no mundo de moderno, hoje em dia, com esse negócio de WhatsApp, em termos de melhorar a comunicação, até o diálogo, em termos de melhoria de ética no futuro? Já que você vai poder ouvir a opinião de várias pessoas sobre várias possibilidades de opiniões, considerar isso instantaneamente, rapidamente. Quem você motivaria para promover a ética no futuro? O que está acontecendo hoje com a comunicação hoje digital? Vamos lá. Trato nas próximas aulas. Por quê? Acho que hoje tem uma liberdade equivocada. Não sei. Vamos lá. O problema da liberdade, eu vou tratar com vocês. O plano é qual? Exponho aqui no final que fica mais fácil, tá? É só buscar, não é bem a filosofia, mas Tá atenta, tá uma coisa de teoria dos sistemas, né? Ele, pelo menos na concepção de Edgar Morin, a concepção de sistema é um tripé, né? São três coisas: organização, ambiente, bom, é uma coisa só. O sistema só tem sentido se ele tem uma coisa em comum, quer dizer, o todo, né? Ela tem uma finalidade. Para ter uma finalidade, aí tem um vocabulário, pode até ser um pouquinho mais artístico, assim, mas tem um vocabulário. Epistemologia ali pesadinha. Se o sistema tem partes, né, essas partes precisam se relacionar. Daí é o conceito do Morin, que não pode definir sistema sem essas três coisas, né, as partes, relação entre eles. Mas uma parte só se relaciona com a outra a partir de uma lacuna que precisa ser preenchida. Então, se você tem aí o vocabulário de matemática, né, se você tem um grau de liberdade infinito para todas as partes, elas nunca vão se complementar porque todos têm a possibilidade de infinito. Então, quer dizer, aí vem a história da coerção. Não é coerção no sentido policial. É que você não pode ter a liberdade 100%. Porque o que você faz, o que você não faz, o outro vai fazer e aí forma um sistema. Né? Não sei se foi claro isso, mas não dá para ter um grau de liberdade para todos. Né? As pessoas precisam se complementar. Quer dizer, as partes, aí teoria do sistema, as partes desse sistema são complementares. Né? Se são autossuficientes, se são completamente livres, tudo em absoluto, elas nunca vão se complementar porque são autossuficientes.
Né? Mas Essa questão. internamente, Deixa eu colocar um problema, e por isso que eu sempre fico colocando a aula para depois, tá? O problema, parto do problema, uma questão está lá no final. A conceitualização está no final. Quem está aqui há muito tempo, eu sempre falo o quê? Conceito na imagem, conceito na representação, conceito na linguagem. Há uma questão, tem um conceito que é do meu campo, tem um conceito que é do teu, e o Mohan coloca ali junto. É necessário para você equilibrar o sistema uma ação dialógica e potencial recursivo, correto? Recursividade da sua área. Quando eu falo de diálogo, nós, seres muito imagéticos, pensamos que diálogo é conversa. Conversa é tudo representação, já percebeu? Viro para Maristela e falo, Maristela, eu fui no banco hoje. Maristela imagina eu indo no banco. As coisas que a gente conversou, e eu sempre puxo para a noção ou para o conceito, elas são representáveis? Não. Então, quando eu falo de diálogo, eu estou pensando o quê? A formação de um logos. Prefiro a palavra latina, nós somos neolatinos, entendemos melhor o conceito latino. De uma ratio, de uma proporção, de uma medida comum, de uma solução comum. Isso só é encontrado numa ação dialógica. A ação dialógica não é propriamente um diálogo, tá? Ela é uma troca de posições, ela é uma troca de ideias, ela é uma troca não de experiências narradas de um eu, mas de reflexões experienciais sobre um problema. Exemplo, sintomatizamos aqui, tanto que eu falei, concordo com você, só não concordo que o homem é dessa maneira. É produzido, criado. Mas, hoje em dia, os cientistas sociais não discordam dessa frase. O homem é mais filho das instituições do que da própria família, do que da própria mãe. Colégio, ambiente de trabalho, tudo isso tem um peso muito grande, formatam a gente. Um antropólogo chamado Arnold Gehlen, falando sobre o mundo contemporâneo, falava muito o quê? Que o homem é um ser mimético e plástico. A gente acredita na potência do indivíduo que tem livre-arbítrio e que decide, contudo, é muito mais possível você visualizar que os homens, na maior parte das vezes, reproduzem ideias que não são deles, de que os homens tomam atitudes e têm crenças das quais eles ainda não tiveram a tomada de posição de refletir. Então eles acham que é deles. Essa estrutura dialógica, ela não é uma conversa. Na verdade, ela é o quê? Ela é a busca da tentativa de solucionar problemas comuns. Eu não gosto de dar resposta, por exemplo, que nem você colocou. Pô, tá acontecendo isso, o que vai acontecer? Pelo quê? Eu não sou fast thinker. Eu não dou filosofia, não dá resposta. Costumo muito dizer que se você for buscar resposta na filosofia, você vai achar mais problema. E se você for escavando conceito atrás de conceito, você vai chegar, sabe aonde? Numa praça, com um senhor tentando puxar diálogo entre os cidadãos. Porque está tudo engendrado aí. Os alemães clássicos, né, período kantiano até Hegel, costumavam muito dizer o quê? A filosofia ela tem que virar um diálogo com a sociedade, porque ela é um monólogo com os mortos. Que a gente sempre está falando, todo filósofo ele se opõe a um filósofo que já passou. Ele só se torna filósofo superando o outro. Aristóteles era aluno de Platão, Platão era aluno de Sócrates. É todo mundo professor e o aluno que vira filósofo é aquele que superou o mestre. Mas essa formação toda vem através do quê? Do diálogo. A capacidade de pensar do homem ela é dialógica. Buscar uma lógica comum, produzir uma lógica, é isso que está implicitamente estruturado no diálogo filosófico. Não é o dialogar, a gente tem muito essa mania de imagetizar certos conceitos. Dialogar não é trocar ideias. Dialogar não é trocar experiências. Tipo, pô, fui, viu jogos, você foi também? Ah, fui, que legal. A gente está trocando afetos ou afinidades nesse tipo de conversa. Não estou dizendo que isso é ruim, pelo contrário, é bom.
Bom você encontrar outras pessoas que têm afinidades com você e compartilhar afetos, correto? Compartilhar alegrias, correto? Muita gente compartilha tristeza, mas fazer o quê? Compartilhar alegrias é bom, não é? Compartilha remédio. Compartilhar afinidades é bom também, quando elas são produtivas. Mas dialogar é tentar estabelecer uma reflexão comum. Novamente, a gente pensa a reflexão sempre de uma maneira imagética. Não, é tentar estabelecer uma lógica de pensar problemas, soluções, diagnósticos em comum. Paulo, quando você vê só um lado da coisa, então, você não tem diálogo nenhum, né? Em qualquer situação da vida que acontece, você pega a primeira página de um jornal e vai analisar só um lado da... Até quando tem assim, minha opinião, a opinião dos leitores, até aí você tem um diálogo, mas se você só vê um ponto de vista, não tem diálogo, zero, né? Quando se tem só um ponto de vista, se parte de uma estrutura de juízo. É o contrário da premissa do diálogo. Quem dialoga não quer dizer estou certo, você está errado. Está tentando buscar o quê? Uma ratio. Essa razão que só se desenvolve na vida comigo e com o outro. Comigo por quê? Não tem que ser o acordo, a concordância. Pode ser a discordância. No final não pode ser essa concordância. Precisa todo mundo concordar com tudo. Contudo, o grande problema na política... Ok. O grande problema na política que vincula isso, na maneira aristotélica, é o quê? Fecho com isso, valorizando o diálogo. Se a política passa a ser a vida em comum dos homens na cidade, e se o homem é um animal político no sentido de que ele não pode viver sozinho e vive sempre em comunidade, e a linguagem, o aprendizado humano, ele é todo político no sentido de, expressão romana, social, sociedade, nós vivemos numa sociedade, somos todos sócios do bem público, correto? Mundo romano, para tentar colocar essa noção de política mais próxima da gente. Então, todos os cidadãos em conjunto que coordenam o destino da cidade, correto? Então, o destino do indivíduo está atrelado ao destino da sociedade. Os rumos da sociedade estão atrelados aos rumos do indivíduo. Nesse sentido, essa postura dialogal, mas ela é necessária. O compreender isso, o cuidado de si, por muitas vezes a gente na aula, as pessoas pensam, cuidar de si é cuidar de mim mesmo. Cuidar da minha... Não. Cuidar de si é cuidar de mim, percebendo essa rede de interdependência. Eu dependo do outro. Eu, para poder estudar filosofia, eu não tenho que ter alguém que plante minha comida, que fabrique o meu sapato, eu sei fazer essas coisas? Não. O nome disso não era transindividualidade? Não tem a ver com transindividualidade? Esse episteme muito contemporâneo. Esse episteme muito contemporâneo. Pode ser lido assim também. Os continentais estão indo mais por essa episteme. Mas aí vem... Gosto mais do Morin. Por quê? Porque é alguém... Porque eu perguntei se isso não era transindividualidade, não? Ele está dizendo que é... Gosto de ver mais sobre o signo da teoria da complexidade. Por quê? Porque a gente vive hoje em dia uma diferença em filosofia e em outras áreas do saber, que é o quê? Epistemes muito locais que não conseguem dialogar entre si. A teoria da complexidade tenta fazer uma amarra maior e que dê conta desses problemas. Tá? Sim. É o velho problema do Foucault também. Foucault lá nos anos 60 já diagnosticava isso. Há um tipo de racionalidade se impondo sobre outras. Quando você tem uma episteme que não se articula na compreensão em cenários macropolíticos, isso dá problema. Pensando na política, em ciência também dá. Em ciência também dá. Há pouco tempo, por exemplo, não me recordo quando, porque ciência para mim é algo que eu gosto, que eu tenho interesse, mas que não é a minha área. Mas nesses últimos 10 anos, por exemplo, a NASA, em parceria com o Programa Espacial Europeu, com a Inglaterra, aliás, lançou um satélite. Pelo sistema de medidas ser diferente,
a caixa de navegação do foguete, da sonda, aliás, não dialogava com o sistema de coordenação da base terrestre. A trajetória foi mal calculada, saiu de órbita. Então, o que acontece? Para se ter comunicação, só no Brasil, né? É necessário a gente criar não palavras, mas conceitos comuns que não sejam equívocos, sejam unívocos, para que você tenha uma compreensão comum. Você está comum. falando isso, alguma coisa assim, você falou até daquele círculo virtuoso, alguma coisa deve existir que comum a todos os indivíduos do planeta, alguma coisa assim. Vamos lá, eu estou indo na antiguidade porque você teria que, além da vida, tudo bem que são aqueles direitos básicos. Eu fico pensando nessa coisa do advogado, né? Vida, liberdade, igualdade. Você vai se sentir mais à vontade quando a gente pegar essa problemática no mundo moderno. Eu quero explorar ela no mundo antigo, por quê? Porque o mundo antigo coloca esse problema que cria um paradoxo na nossa civilização, que é o quê? Viver para o consumo, viver para o poder, viver para o reconhecimento. É essa a melhor forma de viver? É para provocar isso. Esse framework que a gente pensa político, framework conceitual, enquadramento conceitual que a gente pensa política, por exemplo, no direito, eu vou trabalhar, vai te ficar mais próximo quando eu conseguir, nas próximas 2 aulas, na terceira, trazer o Kant. Que aí quando eu trago o Kant, ele vai lidar com esse problema, que aí vai se dividir no direito e na deontologia, que é o quê? O framework do Kant ele parte da liberdade, mas essa liberdade tem que ter um limite. E você tem que ser capaz de produzir um indivíduo que se coloque como algo que parte da própria boa vontade dele e da própria vontade dele seguir a lei. Uma estrutura de dever no homem. Dever não como algo que é igual à opressão, tá? Mas dever enquanto uma postura que eu posso requalificar de uma maneira muito simplista enquanto papel do bom cidadão. No Kant vai dialogar mais com essa... Aliás, ele produz essa episteme moderna, tá? Esse quadro de relações entre liberdade, prática, lei, estrutura política. E ele vai ter uma ética, não vai ter uma... A política dele vai ser derivada da ética. Ele não vai escrever uma política enquanto forma política. Ele vai apostar como maneira de estruturar as relações políticas no quê? No exercício do poder? Não. Na produção do direito. Entendeu? Então Kant é muito importante. Percebeu que eu não falei de direito, falando dos gregos? Não tem. Não tem. Em relação à democracia, principalmente essa democracia equivocada do Brasil, que todo mundo se sente no direito de fazer tudo, de desrespeitar todo mundo. Fala um pouco sobre isso. A democracia, a gente tem muito essa mania de achar que o problema está só aqui. A democracia está em crise no mundo inteiro. Ela está se refortalecendo em alguns lugares agora. Tanto que a gente vê que o mundo inteiro está numa guinada de extrema-direita. A incapacidade de dialogar com o outro, de construir uma vida comum em comunidade, está sofrendo atritos em todos os lugares. As pessoas se impõem pelo poder. Eu posso, eu faço, eu aconteço, entendeu? É normal que ser humano, quando... Isso daqui eu não... Não, deixa. Não vamos para a filosofia contemporânea e nem para diagnósticos contemporâneos. Puxa aqui, mas entendo a inquietação, mas democracia, ela está fragilizada no mundo inteiro. Tá? A gente vai ter que terminar. Ok. E o discurso sobre ética e política volta... Justamente por causa da falta disso. da ética, né? E a questão do diálogo, né? Dá licença, você poderia encerrar só mencionando essa questão do que seria a boa vida na antiguidade? Eu acho que ficou um ganchinho pendurado em relação a isso. Ficou. Por quê? Porque se você percebeu, cuidado de si com os outros, a boa vida, substituições justas. Eu não fui nesse problema, por quê? Porque a boa vida foi questionada por vocês mesmos. E vocês mesmos também colocaram que as instituições são o teto que permite proteger a sociedade como um todo para que cada indivíduo persiga a boa vida, cuide de si e dos outros, correto?
Fiquei mais no cuidado de si e dos outros porque é onde está a dimensão implicitamente dialogal da ética. A gente tem uma dificuldade muito grande de perceber política para intrinsecamente vinculada às nossas atitudes, ações e iniciativas. A gente sempre delega ao outro. Ah, a culpa desse problema é o poder. A gente olha para o poder e culpa o poder. Não estou com isso, tá? Não estou com isso desculpando e aliviando a barra dos governantes. Não, eu estou colocando o quê? Que é assim como o cidadão não nasce, não surge por geração espontânea, o governante também não. Então é necessário toda uma dimensão dialógica de produção dessa dialogal. Vamos um dialógico, não, vamos dialogal que é mais simples. O produzir o diálogo é estabelecer uma busca por diálogo no sentido de produzir uma razão comum e reconhecer no outro essa capacidade que ele tem de pensar, para a gente poder se questionar sobre o que é uma vida boa. Na próxima aula, eu vou voltar ao cuidado de si e o cuidado com os outros. Para quê? Para poder estabelecer que para Aristóteles, quando ele pensa o que é uma vida boa, ele pensa antes o quê? Aquilo que eu tinha dito no início da aula. Que é o quê? Uma sociedade, para poder estar equilibrada, ela tem que formar a virtude e valorizar a virtude. A virtude é que está ligada à boa vida. Mas para isso eu tenho que explicar o que é a virtude, entendeu? Termino a próxima aula chegando na virtude. Se chama Fellini, né? Os boas vidas. A gente pensa boa vida enquanto satisfação. Não. Por isso que eu falei do conceito de eudamônia, que é o quê? E de beatitudo. Boa vida é um estado de plenitude. Mas que plenitude é essa? Falou tudo e não falou nada. A gente vai explorar essas noções mais. O que eu quis salientar aqui é que tanto a ética quanto a política têm implicitamente para produzirem um equilíbrio a necessidade de uma dimensão dialogal. 2. O que chamamos de política no Ocidente, que é completamente distinto do que as formas políticas do Oriente produziram e do Oriente Médio também, por exemplo. O que se produziu no Ocidente? Uma forma de vida comunitária onde a delegação do poder, onde a estrutura de governo é toda baseada no poder da palavra. Mesmo para... A gente vê... existe violência na sociedade. Existe. Mas para que a sociedade exista e essa violência deriva dela, é antes necessário um alto grau de consenso, não é? Um alto grau de diálogo e aceitação de certas palavras, correto? Estou colocando nisso a questão, o vínculo entre ética e política. Então, para a gente discutir o que é a vida boa, sob instituições justas e o cuidado de si e do outro, a gente tem que primeiro entender cuidado de si e cuidado do outro estão implicitamente relacionados por causa dessa referência dialogal, dessa dimensão dialogal, e que é daí que isso se desdobra no político. E que para pensar a boa vida é necessário pensar qual virtude deve ser recompensada na sociedade e quais vícios devem ser extirpados. É isso aí. Obrigada, Pablo.